Eu vivia sozinho na estrada, até ver uma grávida com 2 filhos vendendo doces no acostamento da BR, embaixo do sol e do perigo dos caminhões. Parei só para ajudar, mas a história dela me prendeu. O que começou com comida e carona virou cuidado, conversa e sentimento. Sem perceber, meu coração voltou a sentir. Ao estender a mão para ela, acabei mudando o destino dela. E o meu também. O acostamento da solidão. A BR-153 cortava o interior de Goiás como uma cicatriz velha na terra vermelha. Eu conhecia cada curva, cada lombada, cada posto onde o café era ruim, mas quente. Fazia essa rota há mais de 15 anos, sempre sozinho, sempre com o rádio baixo e a janela aberta. O cheiro de diesel grudava na pele, o sol de meio-dia queimava o braço esquerdo e o ronco do motor era a única companhia que eu tinha e que eu achava que precisava. Meu nome é Celso, 52 anos, viúvo há 7, caminhoneiro desde sempre. A Marta tinha morrido de câncer num novembro quente. E desde então eu parei de ter casa. Tinha um apartamento em Anápolis, pequeno, com conta em débito automático e poeira nos móveis. Eu só ia lá quando a saudade apertava demais ou quando o caminhão precisava de manutenção pesada. O resto do tempo eu vivia na estrada. Não era fuga. Ou talvez fosse, sei lá. Naquela manhã de setembro, eu vinha de Palmas carregando soja para Uberlândia. Viagem longa, sol castigando desde cedo, céu limpo demais. O tipo de dia que você dirige no automático, pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo. Passei por Porangatu sem parar, segui reto. A pista estava vazia, só eu, uma picape velha e alguns carros apressados. Foi depois de Uruaçu que eu vi. Primeiro foi só uma mancha de cor na beira da estrada, vermelho, azul, movimento. Eu estava a uns 200 metros quando percebi gente, uma mulher, 2 meninos, uma caixa de isopor, vendendo doce. Não era incomum, a BR tá cheia disso. Gente tentando sobreviver do jeito que dá, em pleno sol, respirando fumaça de caminhão, arriscando a vida a cada veículo que passa. Eu já tinha visto tantas cenas assim que tinha parado de ver faz tempo. Mas naquele dia, alguma coisa me fez pisar no freio. Talvez tenha sido a barriga dela, grande, pesada, 8 meses fácil. Ou talvez tenha sido o jeito que ela segurava a mão do menino menor, como se ele fosse escorregar para a pista a qualquer momento. Ou a caixa de isopor velha, amassada, com os doces derretendo dentro. Encostei devagar no acostamento, uns 20 metros à frente. Desliguei o motor. O silêncio bateu de uma vez. O vento quente, o canto das cigarras, o barulho distante de um carro acelerando. Desci da cabine. Ela me viu e se aprumou na hora, forçando um sorriso cansado. Os 2 meninos ficaram parados atrás dela, sujos de poeira, com os pezinhos descalços na terra quente. O maior devia ter uns 6 anos. O menor, 3, talvez 4. Boa tarde, moço. Ela disse com a voz rouca de quem grita o dia inteiro. Aceita um docinho? Tenho brigadeiro, beijinho, cajuzinho. Eu me aproximei devagar. A caixa estava quase vazia. Restavam talvez uns 10 doces, todos meio tortos, embrulhados em papel alumínio suado. Quanto tá? Perguntei, mais por educação do que por vontade. R$2 cada, moço, mas leva 3 por 5. A voz dela era firme, mas o corpo tremia. Suor escorria pela testa, as mãos estavam inchadas, os pés também. Grávida, em pé no sol há horas, vendendo doce na beira de uma BR movimentada. Olhei para os meninos. O maior me encarava com aquele jeito desconfiado de criança que já viu coisa demais. O menor segurava a barra da blusa da mãe e olhava para o chão. Moço, leva tudo, ela disse de repente, estendendo a caixa. Pelo que o senhor puder dar. A gente precisa comer hoje ainda. Não foi a frase. Foi o jeito que ela falou. Sem drama, sem choramingo, só um fato. Peguei a carteira. Tinha umas notas amassadas, troquinho de posto. Separei R$50 e estendi para ela. Fica com os doces, eu disse. E compra comida de verdade para os meninos. Ela arregalou os olhos. Moço, isso é muito... É o que eu tenho aqui.
Cortei, sem querer alongar. Toma logo antes que eu mude de ideia. Ela pegou o dinheiro devagar, como se fosse sumir na mão dela. Os olhos encheram, mas ela não chorou. Só engoliu seco e assentiu. Deus te pague, moço. Deus te pague mesmo. Dei meia volta, voltei para o caminhão. Liguei o motor, ajustei o retrovisor, mas antes de engatar a marcha, olhei de novo. Ela estava agachada, abraçando os 2 meninos. O mais velho chorava baixinho. O menor segurava o rosto dela com as mãozinhas sujas, e foi naquela hora que eu vi a marca. Um roxo feio no braço esquerdo dela, recente, em formato de dedos. Meu estômago revirou. Engrenei a primeira, soltei a embreagem. O caminhão deu um solavanco e começou a andar, mas eu não conseguia acelerar. Fiquei ali, a 10 por hora, olhando pelo retrovisor. Ela continuava agachada, segurando os meninos. Depois se levantou, guardou o dinheiro na cintura da calça e olhou para a estrada como quem não sabe para onde ir. Freei de novo, dei ré devagar. Parei ao lado dela. Abri a janela. Para onde vocês vão? Ela se assustou, deu um passo para trás. A gente está tentando chegar em Goiânia, moço. A pé? Silêncio. Ela olhou para os filhos, depois para mim. Tinha medo nos olhos, mas também um cansaço tão grande que o medo quase não importava mais. A gente pega carona quando dá, ela disse baixinho. Ou a gente vai andando mesmo. Respirei fundo. Sabia que não devia me meter. Sabia que caminhoneiro que para ajudar desconhecido acaba se complicando. Mas quando olhei para a barriga dela, para o roxo no braço, para os 2 meninos descalços na beira da estrada, a Marta veio na minha cabeça. E eu lembrei dela me dizendo no último dia de vida: Celso, não vira pedra, continua sendo gente. Sobe, eu disse, eu levo vocês. Ela hesitou. Moço, o senhor não precisa. Eu sei, sobe. Ela olhou para os meninos, depois para mim de novo. E aí, com um suspiro pesado, assentiu. Abri a porta. Os meninos subiram primeiro, agarrados na mãe. Ela subiu por último, com dificuldade, segurando a barriga. Acomodou os 2 no banco de trás, onde eu tinha uns cobertores velhos e uma almofada. Sentou-se no banco do carona, ofegante, suada, exausta. Fechei a porta, engrenei a marcha. O caminhão voltou para a pista. E foi assim, sem planejar, sem pensar muito, que eu deixei 3 desconhecidos entrarem no meu caminhão e na minha vida. Fim do capítulo 1. Quer que eu continue com o capítulo 2? Continue Zezro. 33 Architected Narrative. Continuation with Emotional Depth and Sensory Detail. Usuário pediu para continuar. Vou criar o capítulo 2, seguindo a estrutura narrativa estabelecida. Este capítulo deve desenvolver o primeiro vínculo entre o caminhoneiro e a mulher grávida. Começar a revelar a história dela, mas de forma gradual. Manter a tensão e a desconfiança inicial. Incluir detalhes sensoriais e diálogos realistas. Mostrar a transformação emocional do protagonista começando. Alongar um pouco mais que o primeiro capítulo, como o usuário costuma pedir. Vou focar em diálogos curtos e tensos, revelações graduais sobre a situação dela, o desconforto inicial do caminhoneiro em ter invasores no seu espaço, detalhes de estrada, calor, a rotina de caminhoneiro, mostrar a humanidade dela e dos meninos, criar empatia sem forçar, mostrar mais concluído. Capítulo 2. Silêncios que falam. Os primeiros 15 quilômetros foram em silêncio absoluto. Eu tinha o rádio desligado, o vento entrando pela janela e só o ronco constante do motor preenchendo o espaço. Ela estava sentada no banco do carona, rígida, com as mãos cruzadas sobre a barriga. Os meninos atrás não faziam barulho nenhum, nem choramingo, nem conversa. Só o balanço leve do caminhão e o rangido do banco velho. Eu não sabia o que dizer. Nunca fui bom com conversa. E naquela situação, qualquer palavra parecia errada. De onde você vem? Soava invasivo. O que aconteceu? Parecia cruel. Tá tudo bem? Era mentira óbvia. Então, fiquei calado. Mas o silêncio pesava. Olhei de relance para ela. O cabelo castanho estava preso num rabo de cavalo desmanchado, a blusa branca suja de terra e suor,
a calça de moletom puída nos joelhos, rosto magro, olheiras fundas, mas traços bonitos. Devia ter uns 30, talvez 35 anos. Era difícil dizer. A vida tinha envelhecido ela mais do que o tempo. Obrigada, moço. Ela disse de repente, baixinho, sem tirar os olhos da estrada à frente. Assenti com a cabeça, ainda sem falar. Sério mesmo. A gente não estava aguentando mais. Faz 3 dias que a gente está na estrada. 3 dias, grávida, com 2 meninos pequenos, vendendo doce. Senti um aperto no peito. Não precisa agradecer, consegui dizer, a voz saindo mais rouca que eu esperava. Qualquer um faria isso. Ela deu um sorriso amargo. O senhor seria surpreso, moço. Muito carro passou, muita gente olhou, poucos pararam. Silêncio de novo. Eu queria perguntar, queria entender, mas não sabia como começar sem parecer intrometido. Então só dirigi, focado na pista, tentando ignorar o peso da presença dela ali do lado. Foi o menino maior que quebrou o gelo. Moço, a gente pode beber água? Olhei pelo retrovisor. Ele me encarava com aqueles olhos grandes e escuros, desconfiado, mas cheio de necessidade. Claro, respondi. Tem uma garrafa atrás do banco. Pega aí. Ele se mexeu, pegou a garrafa de 2 litros que eu sempre carregava e bebeu direto do gargalo. Passou para o irmão menor, que bebeu também, derramando um pouco na blusa. A mãe virou para trás, preocupada. Devagar, Jefferson. Você vai passar mal. Jefferson. O maior se chamava Jefferson. Deixa ele beber, moça, eu disse. Tem mais água. Bebe você também. Ela hesitou, mas pegou a garrafa que o filho estendeu. Bebeu devagar, com cuidado, como quem não quer gastar. Devolvi a garrafa para o menino quando eu falei. Qual seu nome? Ela me olhou, surpresa. Como se ninguém tivesse perguntado isso fazia tempo. Elaine. Elaine, repeti, testando o nome. Eu sou Celso. Prazer, seu Celso. Só Celso. Não sou velho ainda. Ela sorriu de leve. Pela primeira vez, um sorriso de verdade. Pequeno, tímido, mas real. Esse aí é o Jefferson, ela disse apontando para o mais velho. E o pequeno é o Cauê. Acenei pelo retrovisor para os dois. Jefferson acenou de volta. Cauê só me olhou, quieto, agarrado no irmão. Quantos meses você tá? Perguntei sem pensar muito. 8,5, ela respondeu passando a mão na barriga. Mais 2 semanas, se Deus quiser. 2 semanas. Grávida de 8 meses e meio. Vendendo doce na BR, fugindo de alguma coisa. Eu não precisava perguntar para saber que a história dela era pesada. Tem alguém te esperando em Goiânia? Arrisquei. Ela demorou para responder. Tenho uma prima. A gente era próxima antes de eu casar. Faz tempo que a gente não se fala, mas ela disse que se eu precisasse, podia ir. Você ligou para ela? Elaine baixou os olhos. Meu celular quebrou. E eu não tinha como comprar crédito mesmo. Peguei meu celular do suporte e estendi para ela. Liga. Ela arregalou os olhos. Moço, não precisa. Liga, insisti. Avisa que você está chegando. Senão ela pode não estar em casa. Elaine pegou o celular com as mãos trêmulas. Digitou devagar, como se tivesse medo de apertar a tecla errada. Colocou no ouvido. Tocou. Tocou, tocou. Ninguém atendeu. Ela desligou e tentou de novo. Tocou, tocou, tocou. Caixa postal. Ela devolveu o celular, a decepção estampada no rosto. Deve estar trabalhando, murmurou. Ela trabalha num supermercado. Sai só de noite. Você sabe o endereço? Mais ou menos, ela mora perto do terminal Isidória. Eu acho que consigo achar. Mais ou menos. Grávida, com 2 filhos, sem celular, sem dinheiro, indo para Goiânia com base num endereço que ela achava que conseguia achar. Meu estômago apertou de novo. E se ela não estiver em casa? Perguntei, já sabendo que não ia gostar da resposta. Elaine encolheu os ombros, um gesto pequeno e derrotado. A gente espera. Ou a gente dá um jeito. Dá um jeito. O que significava dormir na rua, talvez? Ou pedir abrigo em algum lugar, ou voltar para a estrada. Respirei fundo. Olhei para frente. A BR seguia reta, interminável, cortando plantações de soja e pasto seco.
O sol já começava a pender para o oeste, transformando o céu numa mistura de laranja e dourado. Eu devia só levar ela até Goiânia, deixar no terminal e seguir viagem. Minha entrega era em Uberlândia. Eu estava atrasado, precisava seguir. Mas quando olhei para o retrovisor e vi os dois meninos encostados um no outro, dormindo, exaustos, algo dentro de mim travou de novo. Vocês comeram hoje? Perguntei. Elaine hesitou. A gente comeu um pão pela manhã, um pão para 3 pessoas, 4 contando o bebê na barriga. Tem um posto daqui a 20 quilômetros, eu disse. A gente para, come alguma coisa. Eu pago. Moço, o senhor já ajudou demais. Elaine, cortei, firme. Vocês vão comer. Não discute. Ela ficou quieta. E depois, num fio de voz quase inaudível, obrigada. Seguimos em silêncio de novo. Mas dessa vez, era um silêncio diferente. Menos tenso, menos estranho. Ela encostou a cabeça no vidro da janela e fechou os olhos. Eu continuei dirigindo, o ronco do motor embalando o cansaço dela. E pela primeira vez em 7 anos, eu não me senti completamente sozinho na estrada. Tinha gente no caminhão. Gente de verdade. Gente frágil, machucada, mas viva. E de algum jeito torto, isso doía e aquecia ao mesmo tempo. 20 quilômetros depois, avistei as luzes do posto. Diminuí a velocidade e encostei na bomba de diesel. O barulho do freio acordou os meninos. Jefferson esfregou os olhos, confuso. Cauê começou a chorar baixinho. Elaine se endireitou, desorientada. A gente chegou? Ela perguntou, a voz rouca de sono. Não, a gente vai comer primeiro. Desci da cabine e dei a volta. Abri a porta dela. Estendi a mão. Ela olhou para minha mão, depois para mim. E pela primeira vez, sem medo, segurou. Desci ela com cuidado. Os meninos vieram atrás, ainda sonolentos, se segurando na mãe. Vem, eu disse. Vamos comer. E juntos os 4 entramos no restaurante do posto. Eu não sabia ainda, mas aquela não seria a última refeição que a gente ia dividir. Nem a última vez que eu ia estender a mão. Fim do capítulo 2. Continuo com o capítulo 3. Continue 0034 Architected Emotional Deepening and Character Revelations for Narrative Continuation. Usuário quer que eu continue com o capítulo 3. Vou manter o tom emocional crescente, aprofundar o vínculo entre Celso e Elaine e começar a revelar mais sobre o passado dela e dele. Preciso aumentar um pouco o tamanho do capítulo conforme o padrão do usuário de alongado progressivo. Vou incluir mais detalhes sensoriais, diálogos mais íntimos e começar a construir a tensão emocional que vai crescer nos próximos capítulos. Elementos importantes para este capítulo: a refeição no posto, momento de conexão, revelações sutis sobre o passado de Elaine e Celso, começando a se importar mais profundamente, memórias da Marta, começando a vir à tona, preparação para a tensão que virá, detalhes brasileiros autênticos, comida, linguagem, ambiente, mostrar mais concluído. Capítulo 3. Fome de outras coisas. O restaurante do posto era simples. Mesas de fórmica velha, cadeiras desemparelhadas, cheiro de óleo de fritura misturado com café requentado. Um ventilador de teto girava devagar, empurrando o ar quente de um lado para o outro, sem refrescar nada. Tinha uns 3 caminhoneiros sentados no canto, um casal na mesa perto da janela e a moça do caixa mexendo no celular. Escolhi uma mesa afastada, perto dos banheiros, mais discreta. Elaine sentou devagar, segurando a barriga, e acomodou os 2 meninos ao lado dela. Jefferson olhava tudo ao redor com olhos arregalados, como se fosse a primeira vez que entrava num lugar desses. Talvez fosse. Pode pedir o que quiser, eu disse, pegando o cardápio plastificado que estava em cima da mesa. Elaine olhou o cardápio, mas não pegou. Qualquer coisa tá bom, moço. O senhor escolhe. Celso, corrigi de novo. E não vou escolher. Vocês vão comer o que tiverem vontade. Ela olhou para os filhos, depois para mim e finalmente pegou o cardápio.
Passou o dedo pelas opções, devagar, como quem está calculando o preço na cabeça, mesmo sem ver os valores. Jefferson, você quer o quê? Ela perguntou baixinho. O menino ficou quieto, olhando para a mesa. Pode falar, filho. O moço, o Celso deixou. Frango, ele murmurou tão baixo que quase não deu para ouvir. Frango com o quê? Arroz? Batata? Ele assentiu, envergonhado. E você, Cauê? O pequeno não respondeu. Só encostou a cabeça no braço da mãe. Elaine suspirou. Ele é assim, quieto. Desde pequeno. Chamei a moça do caixa com um aceno. Ela veio mastigando chiclete e caneta na mão. Prontinho, 2 pratos de frango com arroz, feijão e batata frita. 1 prato de bife acebolado com arroz, feijão e salada. E um misto quente para o pequeno. Falei, olhando para Elaine. Traz suco também, laranja, 3 copos. Para você, o quê? Café. Só o café. A moça anotou e foi embora. Elaine me olhou, incrédula. Celso, o senhor não vai comer? Não tô com fome. Mas, come você, cortei. Você e os meninos. Eu como depois. Mentira. Eu tava com fome, não comia desde cedo. Mas ver os 3 ali, magros, sujos, exaustos, tirava qualquer vontade minha de comer antes deles. Ficamos em silêncio esperando a comida. Jefferson mexia nos guardanapos. Cauê olhava o ventilador girando. Elaine passava a mão na barriga, num gesto automático, como quem acalma alguém que ainda não nasceu. Você sabe o que é? Perguntei, apontando para a barriga. Ela demorou para responder. Menina. Já escolheu o nome? Outro silêncio, mais longo, mais pesado. Ana Clara, ela disse por fim, a voz quase sumindo. Eu sempre gostei desse nome. Ana Clara. Bonito. Delicado. É um nome bonito, eu disse. Ela sorriu de leve, mas o sorriso não chegou nos olhos. A moça trouxe os sucos primeiro. Jefferson pegou o copo com as 2 mãos e bebeu metade de uma vez. Cauê tomou devagar, olhando para a mãe como quem pede permissão para cada gole. Elaine nem tocou no dela. Bebe, insisti. Daqui a pouco. Elaine. Ela suspirou e pegou o copo. Bebeu 2 goles pequenos e colocou de volta na mesa. A comida chegou uns 10 minutos depois. Pratos grandes, fumegantes, cheirando a alho, cebola e fritura. A moça colocou tudo na mesa sem cerimônia e saiu. Jefferson olhou para o prato dele com os olhos brilhando. Cauê cheirou o misto quente antes de dar a primeira mordida. Elaine ficou parada, olhando a comida como se não soubesse por onde começar. Come! Eu disse de novo, mais suave dessa vez. Ela pegou o garfo, levou um pedaço de bife à boca. Mastigou devagar, engoliu. E aí, de repente, começou a comer de verdade, rápido, desesperado, como quem não come há dias, porque ela não comia. Os meninos também. Jefferson enfiava garfadas de arroz e frango na boca, mal mastigando. Cauê mordia o misto quente com vontade, segurando com as 2 mãos para não deixar cair nada. Fiquei ali, com o café esfriando na minha frente, vendo os 3 comerem. E senti um nó na garganta. Quantas vezes eles tinham passado fome, quantas noites sem jantar, quantos dias vendendo doce para conseguir um pão. Elaine parou de comer na metade do prato, empurrou para frente e olhou para os filhos. Eu não aguento mais, ela disse baixinho. Come tudo, insisti. Você está comendo por 2. Eu sei, mas não desce. Faz tempo que eu não como tanto. O estômago não está acostumado. Ela falou isso sem drama, como quem fala do tempo. Mas o peso daquelas palavras me acertou no peito como um soco. Jefferson limpou o prato. Cauê também. Elaine comeu mais um pouco, forçando, e parou de novo. Pode guardar o resto? Ela perguntou. Para mais tarde. Chamei a moça e pedi uma marmita. Ela trouxe uma caixa de isopor, e Elaine colocou o que sobrou lá dentro com cuidado, como quem guarda ouro. Paguei a conta. 60 e poucos reais. Nada demais. Mas para ela, provavelmente, era uma fortuna. Saímos do restaurante. O sol já tinha se posto de vez, e a noite caía rápido, trazendo um vento morno e o som de grilos no mato ao redor. Os meninos estavam mais animados agora, de barriga cheia. Jefferson até sorriu quando viu o caminhão. Esse caminhão é grande, né, moço Celso?
É sim, respondi. Já rodou o Brasil inteiro. Inteiro mesmo? Inteiro. Ele ficou impressionado. Cauê também olhava mais quieto, sempre quieto. Abri a cabine. Os meninos subiram. Elaine subiu com dificuldade de novo. Fechei a porta, dei a volta, subi do meu lado, liguei o motor. Celso, ela disse antes que eu engrenasse a marcha. Olhei para ela. Eu preciso falar uma coisa. O tom dela mudou. Ficou mais baixo, mais sério. Fala. Ela olhou para trás, conferindo se os meninos estavam ouvindo. Jefferson já estava quase dormindo de novo. Cauê mexia numa trouxinha de pano que devia ser o brinquedo dele. Eu não tenho como agradecer o que o senhor está fazendo pela gente. Ela começou, a voz trêmula. Mas eu preciso que o senhor saiba. Eu não sou vagabunda. Eu não sou aproveitadora. Eu só estou numa situação difícil agora, mas eu vou dar a volta por cima. Eu prometo. Eu nunca pensei isso de você, respondi firme. Ela baixou os olhos. Muita gente pensa. Muita gente olha para mim e para os meus filhos e pensa: ah, mais uma que não soube se cuidar. Mais uma que arrumou filho sem ter condição. Eu não sou muita gente. Ela me olhou. Os olhos dela brilhavam na penumbra da cabine. O senhor é diferente, ela disse baixinho. Não sei por quê, mas é. Fiquei sem resposta. Não sabia o que dizer. Nunca fui bom em receber elogio, mesmo que indireto. De onde você está fugindo, Elaine? Perguntei direto. Ela congelou. Não precisa contar se não quiser, completei. Mas eu vi o roxo no seu braço. E eu vi o jeito que você olha para trás, como se alguém fosse aparecer a qualquer momento. Ela engoliu seco, passou a mão no braço marcado, instintivamente. Meu marido, ela disse, tão baixo que quase não ouvi. Ex-marido. Sei lá, a gente nunca casou no papel, mas vivemos juntos 6 anos. Ele batia em você. Não foi pergunta, foi constatação. Ela assentiu, os olhos cheios. Batia, bebia, gritava. Os meninos tinham medo dele. Eu também, mas eu aguentei. Porque eu achei que ia mudar, que ele ia melhorar, que quando essa menina nascesse, ele ia ver que precisava ser diferente. E não foi. Não. Piorou. Ela limpou uma lágrima com as costas da mão. Semana passada ele me bateu de novo, na frente dos meninos. E dessa vez eu sabia que se eu ficasse, ele ia me matar. Ou matar eles. O silêncio voltou. Pesado. Sufocante. Então você fugiu. Fugi. Peguei os meninos, um pouco de roupa e saí. Não olhei para trás. Peguei o primeiro ônibus que tinha saindo da cidade. Vim parar em Uruaçu. E de lá a gente estava tentando chegar em Goiânia. Ele sabe onde você tá? Não. Pelo menos eu acho que não. Ele nem sabe da minha prima. Nunca levei ele lá. E se ele descobrir? Elaine tremeu. Eu não sei. Eu só quero um lugar seguro para os meus filhos. E para Ana Clara. Um lugar onde ele não chegue. Respirei fundo. A história dela era ainda pior do que eu imaginava. Você fez certo em sair, eu disse. Foi corajoso. Ela deu um sorriso triste. Não foi coragem. Foi desespero. É a mesma coisa, às vezes. Engrenei a marcha. O caminhão voltou para a estrada, as luzes cortando a escuridão à frente. Goiânia ainda estava longe. Umas 2 horas, talvez mais. Elaine encostou a cabeça no vidro de novo. Eu queria dizer alguma coisa que confortasse, mas não sabia o quê. Então só dirigi. E enquanto dirigia, pensei na Marta. Pensei em como ela sempre dizia que a gente precisa ajudar quem está precisando, porque a gente nunca sabe quando vai ser a gente precisando de ajuda. Pensei em como ela teria gostado da Elaine. E pensei em como, pela primeira vez em 7 anos, eu estava fazendo alguma coisa que não era só rodar em círculos pela estrada, fugindo da minha própria sombra. Olhei de relance para Elaine. Ela dormia, a respiração lenta, a mão sobre a barriga. E naquele momento, tomei uma decisão. Eu ia levar ela até a prima. Ia esperar até ter certeza que ela estava segura. E se precisasse, ia ajudar no que mais pudesse. Porque fugir da dor não tinha me curado.
Mas talvez ajudar alguém a fugir da dela pudesse me curar um pouco. Fim do capítulo 3. Continuo com o capítulo 4. Continue 0038 Architected Narrative Continuation with Escalating Tension and Sensory Depth. O usuário quer que eu continue com o capítulo 4. Vou seguir a estrutura emocional crescente, mantendo o tom realista e sensorial. Este capítulo deve aprofundar o vínculo entre Celso e Elaine e começar a introduzir elementos de tensão e aflição crescente conforme pedido nas instruções. Vou incluir a chegada em Goiânia, a tentativa de encontrar a prima, um momento de tensão quando descobrem que a prima não está ou algo deu errado, mais revelações sobre o passado de Celso e sua esposa, aumento da conexão emocional entre os personagens, detalhes sensoriais da noite em Goiânia. Preciso alongar este capítulo conforme o padrão que o usuário estabeleceu de querer capítulos progressivamente mais longos. Mostrar mais, concluído. Capítulo 4. A casa que não existia. Goiânia apareceu no horizonte por volta das 10 da noite. As luzes da cidade se espalhavam como um mar de vagalumes alaranjados, quebrando a escuridão do cerrado. O trânsito começou a engrossar. Carros, motos, outros caminhões, barulho de buzina, cheiro de asfalto quente e fumaça de escapamento. A BR-153 virou avenida e a avenida virou rua, e de repente a gente estava dentro do formigueiro urbano. Elaine tinha acordado uns 20 minutos antes, quando a gente passou pelo pedágio. Ela se aprumou no banco, passou a mão no rosto, olhou pela janela. A gente está chegando, ela murmurou, mais para si mesma do que para mim. Terminal Isidória, você disse? É, perto de lá. A Carla mora numa rua logo depois do terminal. Rua, ela franziu a testa, tentando lembrar. Rua Piauí, acho. Ou Paraná. Uma das duas. Acho. Ou uma das duas. Eu não falei nada, mas o desconforto cresceu no meu peito. Segui as placas. Goiânia era uma cidade que eu conhecia pouco. Passava direto na maioria das vezes, sem parar. Mas o terminal era fácil de achar. Todo mundo conhecia. Uns 15 minutos depois, a gente chegou. O terminal Isidória era um prédio velho, com uma rodoviária pequena embaixo e um monte de ônibus parados. Gente indo e vindo mesmo àquela hora. Vendedores ambulantes, mendigos dormindo nos cantos. Luz amarelada de poste, cheiro de churrasquinho de gato misturado com urina. Estacionei o caminhão numa rua lateral, desliguei o motor. O silêncio bateu de novo, mas dessa vez era diferente. Tinha tensão no ar. A gente desce? Perguntei. Elaine olhou pela janela, nervosa. É, a rua dela é logo ali. Acho que a gente consegue ir a pé. Eu vou com você. Ela se virou, surpresa. Celso, não precisa. O senhor já fez demais. Eu não quero tomar mais seu tempo. Elaine, eu disse, firme. Tá grávida de 8 meses, com 2 meninos, às 10 da noite, numa área que você não conhece direito. Eu vou com você. E não tô pedindo licença. Ela me olhou por um longo momento, e então assentiu, os olhos brilhando de gratidão. Descemos. Os meninos vieram atrás, sonolentos, se segurando na mãe. Jefferson tropeçou na calçada e quase caiu. Segurei ele pelo braço. Cuidado, campeão. Ele me olhou com aqueles olhos grandes e cansados e deu um sorriso pequeno. Obrigado, moço Celso. Meu peito apertou. Trancamos o caminhão. Comecei a andar ao lado de Elaine, devagar, no ritmo dela. Ela segurava a mão dos 2 meninos, arrastando os pés, a barriga pesada balançando a cada passo. As ruas ao redor do terminal eram sujas, mal iluminadas, cheias de gente estranha. Homens bebendo em boteco aberto, mulheres fumando na esquina, moleques de bicicleta passando rápido demais. Eu fiquei mais perto de Elaine, instintivamente, como se minha presença pudesse proteger ela de alguma coisa. É por aqui, ela disse, apontando para uma rua à esquerda. Viramos. A rua era ainda mais escura. Casas pequenas, muradas, portões fechados, cachorros latindo. O asfalto era esburacado e tinha lixo acumulado nas calçadas. Elaine parou na frente de uma casa de esquina. Portão azul desbotado, muro baixo, uma janela com grade. É aqui, ela disse, a voz trêmula.
Tem certeza? Acho que sim. O número bate. Ela se aproximou do portão. Olhou para o interfone velho, coberto de ferrugem. Apertou o botão. Nada. Apertou de novo. Nada. Esperamos. 30 segundos, 1 minuto. Ninguém atendeu. Elaine apertou mais uma vez, segurando o botão por mais tempo. O som ecoou dentro da casa, agudo e irritante. Silêncio. Ela soltou o botão, os ombros caindo. Ela não tá. Tenta ligar de novo. Sugeri, estendendo meu celular. Ela pegou, discou. O telefone tocou, tocou, tocou. Caixa postal. Elaine desligou e me devolveu o aparelho. A frustração e o medo estampados no rosto. Ela deve estar trabalhando ainda, murmurou. Ou saiu, ou sei lá. A que horas ela costuma voltar? Não sei. Faz anos que a gente não se fala direito. Os meninos estavam sentados no meio-fio, exaustos. Cauê tinha encostado a cabeça no ombro do irmão e fechado os olhos. Jefferson olhava para a mãe, preocupado. E agora? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Elaine olhou para os filhos, depois para a casa silenciosa, depois para mim. A gente espera. Ela deve chegar logo. Espera onde? Aqui na rua? Não tem outro lugar. Olhei ao redor, a rua vazia, escura, perigosa. Grávida, 2 meninos de madrugada. Não dava. Não, eu disse. Vocês não vão ficar aqui. Celso, a gente não tem para onde. Tem sim. Vocês vão dormir no caminhão. Ela arregalou os olhos. O quê? Não, Celso, eu não posso. Pode sim. Tem banco de trás. Tem cobertor. Tá mais seguro do que aqui. Mas e o senhor? Eu fico na frente. Ou fico de vigia. Tanto faz. Celso... Elaine, cortei, olhando direto nos olhos dela. Não discute. Pega os meninos e vem. Ela hesitou, mas não tinha argumento. Olhou para os filhos, suspirou fundo e assentiu. Voltamos para o caminhão em silêncio. Abri a cabine. Arrumei os cobertores no banco de trás, improvisando uma espécie de cama. Não era confortável, mas era melhor que o chão. Elaine subiu com dificuldade. Acomodou os meninos primeiro, deitando os 2 lado a lado, cobertos até o pescoço. Eles dormiram quase na hora, esgotados. Ela ficou sentada, encostada na parede da cabine, a mão na barriga. Deita, eu disse. Você precisa descansar também. E você? Eu vou ficar aqui na frente, de olho. Celso, você precisa dormir. O senhor já dirigiu o dia todo. Durmo depois. Deita. Ela me olhou com aquele jeito grato e culpado ao mesmo tempo e lentamente se deitou ao lado dos filhos, apertada, mas coberta e aquecida. Fechei a porta de trás devagar, dei a volta, subi na frente. Ajustei o banco para trás, inclinado, e fiquei ali, olhando pela janela embaçada. A rua estava quieta, só os grilos, o latido distante de cachorro e o vento morno batendo nas árvores. Peguei o celular, olhei as horas, 10h30 da noite. Devia ligar para o Zé Roberto, meu parceiro de frete, avisar que eu estava atrasado. Devia ligar para a empresa, dar satisfação. Mas não liguei. Só guardei o celular no bolso e fiquei ali, em silêncio. Olhei para o retrovisor. Elaine dormia, a respiração lenta e pesada. Os meninos também. 3 vidas frágeis confiando em mim. E eu, que tinha passado 7 anos fugindo de tudo e de todos, agora estava ali, protegendo gente que eu nem conhecia. A Marta teria rido disso, teria dito, eu sabia, Celso, sabia que você não ia virar pedra. Senti um aperto no peito. A saudade veio como uma onda, forte, inesperada. Fechei os olhos e respirei fundo. Saudade de você, amor, murmurei para o vazio da cabine. Ninguém respondeu. Mas eu senti, de algum jeito torto, que ela estava ali, vendo, aprovando. Encostei a cabeça no vidro frio da janela e deixei o cansaço me puxar para baixo. Acordei com o barulho de batida no vidro. Levei um susto, me endireitei de uma vez. Claridade forte nos olhos, confusão. A batida de novo. Olhei pela janela. Um homem, moreno, baixo, camisa social amassada, olheiras fundas. Abri o vidro, tenso. Pois não? Você que está procurando a Carla? Ele perguntou direto. Pisquei, confuso. Quem é você? Vizinho dela. A mulher da casa da frente me falou
que tinha uma moça grávida procurando ela de noite. É verdade? Olhei para trás. Elaine estava sentada, acordada, olhos arregalados. Ela tinha ouvido. É, respondi. A gente está procurando ela. Você sabe onde ela está? O homem coçou a cabeça, desconfortável. A Carla não mora mais aqui. O silêncio caiu como chumbo. Como assim? Elaine perguntou, a voz tremendo. Ela se mudou. Faz uns 3 meses. Foi pro setor Bueno, morar com um namorado novo. Mas eu liguei para ela. Ela disse que se eu precisasse... Não sei o que ela disse, moça. O homem cortou sem maldade. Mas ela saiu daqui faz tempo. Deixou até conta atrasada. Elaine cobriu o rosto com as mãos. Eu respirei fundo, tentando processar. Você tem o contato dela? Novo endereço? Não, a gente não era próximo. Só vizinho mesmo. Assenti, fechando os olhos. Merda. O homem bateu de leve no capô do caminhão. Boa sorte aí. E desculpa não poder ajudar mais. Ele foi embora. Fiquei parado, segurando o volante, tentando pensar. Elaine chorava baixinho atrás, tentando esconder dos filhos, mas eles já tinham acordado. Jefferson olhava preocupado. Cauê segurava a mão da mãe. E agora? Ela sussurrou, a voz quebrada. Virei para trás e olhei para ela. Grávida, assustada, sem lugar para ir. E então tomei a segunda decisão que ia mudar tudo. Agora vocês vão comigo. Ela arregalou os olhos. Como assim? Eu tenho que ir para Uberlândia. Depois volto para Anápolis. Vocês vão junto. A gente acha um jeito, mas vocês não vão ficar na rua. Celso, eu não posso aceitar? Pode sim. E vai aceitar, porque não tem outra opção. Ela me olhou, as lágrimas escorrendo, e assentiu. E foi assim, sem mais planos, sem mais certezas, que aquela família quebrada virou minha responsabilidade. E a minha solidão virou outra coisa. Algo que eu ainda não sabia nomear, mas que já estava começando a doer e aquecer ao mesmo tempo. Fim do capítulo 4. Continuo com o capítulo 5. Continue 041, continue o usuário quer que eu continue com o capítulo 5. A história está seguindo bem a estrutura solicitada. Protagonista caminhoneiro solitário e viúvo, Celso. Encontro transformador, Elaine grávida com 2 filhos. Tensão crescente. A prima não mora mais lá, não há para onde ir. Vínculo se aprofundando. Agora preciso desenvolver mais a jornada emocional, aumentar a tensão. Podem surgir complicações. Aprofundar o vínculo entre Celso e Elaine. Mostrar as memórias de Celso sobre Marta. Criar momentos de aflição e escolhas difíceis. Manter o tom realista e emocionante. O capítulo 5 deve ser mais longo que os anteriores, seguindo a orientação de alongar progressivamente. Vou focar em a viagem para Uberlândia, desenvolvimento do relacionamento entre eles, alguma complicação ou momento de tensão, memórias do passado de Celso, momentos íntimos de conversa. Mostrar mais concluído. Capítulo 5. Memórias no retrovisor. A gente saiu de Goiânia antes do sol nascer. Elaine insistiu em descer para tentar ligar para a prima mais uma vez, mas o telefone continuava mudo. Ela deixou um recado curto na caixa postal, a voz embargada. Carla, é a Elaine. Eu estava precisando de você, mas tudo bem. A gente se vira. Desligou sem esperar resposta. Voltou para o caminhão calada, os olhos vermelhos. Os meninos já estavam acordados, quietos, olhando tudo com aquele jeito assustado de quem não sabe o que vem depois. Eu não disse nada. Só liguei o motor, esperei ela se acomodar e voltei para a estrada. A BR-050 cortava o amanhecer como uma linha reta no meio do nada. O céu ia clareando devagar, passando do roxo para o rosa, depois para o laranja, até explodir num azul limpo e sem nuvens. Plantações dos 2 lados, cerca de arame, boi parado mastigando capim, o mundo acordando junto com a gente. Elaine ficou quieta a viagem toda. Olhava pela janela, a mão sempre na barriga, como se conversasse com a filha que ainda não tinha nascido. De vez em quando suspirava fundo e eu sabia que ela estava segurando o choro.
Jefferson e Cauê dormiam no banco de trás, enrolados nos cobertores. Vez ou outra, Jefferson se mexia, murmurava alguma coisa no sono e voltava a dormir. Cauê não se mexia. Dormia duro, exausto de dias sem descanso de verdade. Parei num posto perto de Catalão para abastecer. Quando desliguei o motor, Elaine finalmente falou: Celso, eu preciso pagar gasolina, ou comida, ou alguma coisa. Eu não posso ficar de graça assim. Olhei para ela cansado. Você não tem dinheiro, Elaine. Eu sei, mas eu posso trabalhar. Limpar, cozinhar, fazer alguma coisa. Eu não sou peso morto. Não disse que você era. Mas eu tô sendo, e eu odeio isso. Respirei fundo. Sabia que a questão não era só orgulho, era dignidade. E dignidade é o que sobra quando a gente perde tudo. Tá bom, eu disse. Quando a gente chegar em Anápolis, você me ajuda a limpar o apartamento. Faz tempo que não limpo aquela porcaria direito. Ela me olhou incrédula. Sério, sério. Só não espera muito. É pequeno e velho. Mas tá sujo pra caramba. Um sorriso minúsculo apareceu no canto da boca dela. O primeiro sorriso de verdade que eu vi desde que a conheci. Obrigada, Celso. Não precisa agradecer, só não quebra nada. Ela riu. Baixinho, mas riu. E aquele som pequeno e frágil aqueceu alguma coisa dentro de mim que estava congelada fazia anos. Desci para abastecer. Enquanto a bomba enchia o tanque, Elaine desceu também, devagar, segurando a barriga. Os meninos desceram atrás, meio sonolentos. Posso levar eles no banheiro? Ela perguntou. Claro, fica à vontade. Ela pegou os dois pela mão e foi em direção ao banheiro do posto. Jefferson meio que pulava, segurando a bexiga. Cauê só seguia, quieto como sempre. Fiquei ali parado vendo ela ir embora, a barriga pesada balançando, os passos arrastados, mas a postura ereta, firme, como quem não ia se curvar mesmo depois de tudo. Bonita família. Virei. Era o frentista, um velho de boné sujo e camisa rasgada, sorrindo com dentes tortos. Não é minha família, respondi rápido, quase na defensiva. Ah, é? Pensei que fosse. A mulher e os guris, grávida ainda. Só tô dando uma carona. O velho riu, mas não era deboche. Era aquele riso de quem já viu muita coisa na vida. Carona, sei. Do tipo que para comprar comida, que deixa dormir no caminhão, que olha para ela como se fosse responsável. Fiquei sem resposta. Ele finalizou o abastecimento, guardou a mangueira, limpou as mãos no pano sujo. Não tô te julgando não, rapaz. Só tô dizendo que às vezes a gente não escolhe a família. Ela escolhe a gente. Pagou e foi embora antes que eu pudesse responder. Fiquei ali parado, processando as palavras dele. Às vezes a gente não escolhe a família. Ela escolhe a gente. Elaine voltou com os meninos. Jefferson estava mais esperto agora, olhando tudo com curiosidade. Cauê tinha uma bala na boca, chupando devagar. Comprei uma bala para eles. Ela disse meio sem graça. Com o dinheiro que sobrou. Espero que não tem problema. Claro que não. Compra o que quiser. Subimos de novo. Continuei a viagem. Uberlândia ainda estava longe. Umas 3 horas, talvez mais. Mas o silêncio dessa vez era mais leve, menos tenso. Celso, Elaine disse de repente, depois de uns 40 minutos rodando. Fala. Posso perguntar uma coisa? Pode. O senhor é casado? Travei. A pergunta me pegou desprevenido. Fui. Respondi depois de um tempo. Faz 7 anos que ela morreu. Desculpa, eu não devia ter... Não, tudo bem. Não é segredo, silêncio. Como era o nome dela? Elaine perguntou mais baixo agora. Marta. Marta. Ela repetiu como se testasse o nome. Bonito? Era. Ela também. Vocês tiveram filhos? Balancei a cabeça. Não, a gente tentou, mas não veio. E quando a gente estava pensando em adotar, ela descobriu o câncer. Elaine ficou quieta. Sinto muito, Celso. Eu também. Olhei para o retrovisor. Jefferson tinha encostado a cabeça na janela e olhava a paisagem passar. Cauê dormia de novo, a bala ainda na boca.
Ela gostaria de você, eu disse de repente, sem pensar. Elaine se virou, surpresa. De mim? É. A Marta sempre foi dessas pessoas que ajudavam todo mundo. Levava comida para vizinho, pagava remédio para os outros, abrigava quem estava precisando. Vivia me dizendo que a gente tinha que ser luz na vida das pessoas. Ela parecia ser muito especial. Era. Pausa. Eu não fui bom o bastante para ela. Por que o senhor diz isso? Respirei fundo. Porque eu trabalhava demais. Passava mais tempo na estrada do que em casa. Deixava ela sozinha. Achava que estava fazendo certo, que estava construindo um futuro, mas, no fim, perdi o presente. E quando ela adoeceu, percebi que tinha desperdiçado anos. A voz saiu pesada, carregada de culpa. Elaine ficou em silêncio por um tempo. E então, baixinho. Eu acho que ela te perdoou, Celso. E acho que ela não ia querer que o senhor carregasse isso. Talvez, mas eu carrego mesmo assim. Eu entendo. E eu sabia que ela entendia de verdade, porque culpa é universal. E arrependimento também. Seguimos em silêncio de novo, mas era um silêncio compartilhado, cheio de peso, mas também de compreensão. Uma hora depois, Elaine começou a se mexer, inquieta. Passava a mão na barriga, respirava fundo, fazia cara de dor. Tá tudo bem? Perguntei preocupado. Acho que sim, só contrações. De vez em quando dá. Contrações? Você devia estar deitada, descansando. Celso, relaxa. É normal. Falta ainda 2 semanas. São só aquelas contrações falsas. Falsas? É. O corpo treinando. Braxton Hicks, o médico chamava. Mesmo assim, fiquei tenso. Grávida de 8 meses e meio, rodando de caminhão, sem acompanhamento médico, fugindo de um ex-marido violento. Nada disso era normal. Quando foi a última vez que você foi no médico? Perguntei. Ela demorou para responder. Faz uns 2 meses. 2 meses? Elaine, você está quase no final da gravidez. Eu sei, Celso. Mas eu não tinha dinheiro. E o posto de saúde da cidade estava sempre lotado. E ele não deixava eu sair sozinha. A raiva subiu no meu peito. Raiva do desgraçado que fez isso com ela. Que bateu, controlou, isolou. Quando a gente chegar em Anápolis, você vai no médico. Eu disse firme. Eu pago, mas você vai. Celso, não discute. Você vai. Ela não respondeu. Só assentiu, os olhos cheios. Passamos por Uberlândia no meio da tarde. Descarreguei a soja num armazém nos fundos da cidade. Demorei umas 2 horas para finalizar tudo, preencher papelada, conferir nota. Elaine ficou no caminhão com os meninos esperando. Quando voltei, ela tinha arrumado a cabine, dobrado os cobertores, organizado as coisas. Não precisava, eu disse. Eu quis. É o mínimo que eu posso fazer. Olhei ao redor. Estava tudo mais limpo, mais arrumado. Fazia tempo que o caminhão não ficava assim. Obrigado, murmurei. Ela sorriu de leve. Peguei a estrada de volta. Anápolis ainda estava a umas 3 horas. O sol começava a descer, pintando o céu de laranja e rosa. Elaine olhava pela janela, quieta, perdida em pensamentos. No que você está pensando? Perguntei. Ela suspirou. Em tudo. Em como minha vida virou de cabeça para baixo. Em como eu estou aqui, no caminhão de um estranho, sem saber o que vai ser de mim amanhã. Eu não sou mais estranho. Ela me olhou. Não, não é. Mas ainda é estranho confiar assim. Sabe, faz tanto tempo que eu não confio em ninguém. Ele te machucou muito, não foi? Ela assentiu, os olhos marejando. Muito. Não foi só o corpo, foi a cabeça, o coração. Ele me fazia acreditar que eu não valia nada, que eu era burra, feia, inútil, que ninguém ia me querer, que eu tinha sorte de ele ter ficado comigo. A voz dela quebrou, e eu comecei a acreditar. Durante anos eu acreditei. Fiquei em silêncio, ouvindo. Mas quando eu vi ele bater no Jefferson, ela continuou limpando as lágrimas. Quando eu vi meu filho de 6 anos levar um tapa na cara porque derrubou um copo, eu acordei e percebi que se eu não saísse, ia perder meus filhos, ou ia perder a mim mesma, ou os dois.
Você fez o certo, eu disse, firme. Eu sei, mas dói, porque eu amei ele um dia, sabe? De verdade. E ver o que ele virou, ver o que eu virei, dói. Você não virou nada de ruim, Elaine. Você é corajosa. Ela riu sem humor. Corajosa, fugindo, dormindo em caminhão, dependendo da bondade de estranho. Sim, corajosa. Porque coragem não é não ter medo, é ter medo e fazer mesmo assim. E você fez. Ela me olhou e pela primeira vez vi algo diferente nos olhos dela. Não era só gratidão, era reconhecimento, respeito. Obrigada, Celso, por tudo. Não precisa agradecer. A gente ajuda quem precisa. É isso que gente boa faz. Ela sorriu. E naquele momento, rodando pela BR-153, de volta para Anápolis, com o sol se pondo no horizonte e 3 vidas frágeis dentro do meu caminhão, eu percebi uma coisa. Eu não estava mais sozinho, e pela primeira vez em 7 anos, isso não me assustava. Aquecia. Fim do capítulo 5. Continuo com o capítulo 6. Continue 00 no 44 Architected Narrative Crisis and Emotional Climax for Chapter 6. Estou criando o capítulo 6 de uma narrativa de 8 capítulos. Até agora, capítulo 1. Celso encontra Elaine grávida vendendo doces na BR com 2 filhos. Capítulo 2. Eles começam a conversa. Ele oferece carona. Capítulo 3. Param para comer. Elaine revela que fugiu do marido abusivo. Capítulo 4. Chegam em Goiânia, mas a prima mudou. Não tem para onde ir. Capítulo 5. Vão para Uberlândia juntos. Celso fala da esposa falecida Marta. Conexão emocional cresce. Agora, no capítulo 6, preciso aumentar a tensão e aflição. Reviravolta. Criar um momento de crise. Aproximar mais. Celso e Elaine emocionalmente. Talvez começar a mostrar sinais de que o parto está próximo ou alguma complicação. Desenvolvimento da transformação de Celso. Momento decisivo, corajoso. A estrutura sugerida indica. Capítulo 6. Virada decisiva. Atitude corajosa e humana que muda o rumo. Vou criar uma crise, chegada em Anápolis, mas algo acontece. Talvez o ex-marido rastreie ela de alguma forma, ou uma emergência médica. Ou ambos. Preciso alongar o capítulo conforme pedido pelo usuário. Mostrar mais concluído. Capítulo 6. Quando o passado alcança Anápolis, apareceu no horizonte quando a noite já tinha caído de vez. Luzes espalhadas, prédios baixos, movimento de cidade do interior que nunca para completamente. A gente entrou pela Avenida Brasil, passou pelo centro, seguiu em direção ao meu bairro. Eu morava num apartamento pequeno no Jundiaí, segundo andar de um prédio velho sem elevador. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Nada demais. Móveis velhos, poeira acumulada, cheiro de lugar fechado, mas era meu. Ou tinha sido antes de virar só um ponto de parada entre uma viagem e outra. Estacionei o caminhão na rua em frente ao prédio, desliguei o motor. O silêncio veio rápido, pesado de cansaço. A gente chegou. Anunciei. Elaine olhou pela janela para o prédio sem graça, com a pintura descascada e o portão enferrujado. É aqui que o senhor mora? É. Não é grande coisa, mas tem cama, tem chuveiro quente, tem comida na geladeira. Acho. Ela sorriu de leve. Para mim já é palácio. Descemos. Os meninos vieram atrás, arrastando os pés. Jefferson esfregava os olhos, sonolento. Cauê segurava a trouxinha dele com força, como se fosse o único tesouro que possuía. Peguei a chave no bolso, abri o portão, subimos a escada. O corredor cheirava a mofo e fritada velha. A lâmpada piscava. Tinha uma bicicleta quebrada encostada na parede. Abri a porta do apartamento. Acendi a luz. Elaine entrou devagar, olhando tudo. A sala pequena com o sofá velho, a TV de tubo em cima da mesinha torta, a cortina rasgada, poeira em tudo, copo sujo na pia, roupa no varal da área de serviço. Desculpa a bagunça, eu disse meio sem graça. Faz uns 2 meses que não venho aqui. Tá ótimo, Celso. Sério. Os meninos entraram atrás dela, curiosos, mas quietos. Jefferson foi direto pro sofá e sentou.
afundando nos estofados velhos. Cauê ficou parado, só olhando. Deixa eu mostrar o resto, eu disse. Levei ela para o corredor. Mostrei o banheiro, pequeno mas limpo. Depois os quartos. Um era meu, com cama de casal bagunçada e roupa empilhada na cadeira. O outro era o quarto de hóspedes, mas também virou depósito. Tinha caixa, ferramenta, peça de caminhão. Os meninos podem dormir aqui, eu disse apontando para a cama de solteiro encostada na parede. E você pode ficar no meu quarto. Eu durmo no sofá. Elaine me olhou assustada. Não, Celso, eu não vou tirar o senhor da sua cama. A gente fica aqui mesmo, os três. Cabe. Elaine, não discute, ela disse, firme, usando minhas próprias palavras contra mim. Suspirei. Não adiantava insistir. Tá bom, mas qualquer coisa, você me chama. Ela assentiu. Voltamos para a sala. Jefferson tinha se esparramado no sofá e já roncava baixinho. Cauê sentou no chão, encostado na parede, abraçado na trouxinha. Eles estão exaustos, Elaine disse a voz baixa. Você também tá. Toma banho, descansa. Amanhã a gente vê o que faz. Ela hesitou. Celso, eu não sei como agradecer. De verdade. Você salvou a gente. Eu não salvei ninguém. Só dei uma carona. Não foi só uma carona, você sabe disso. Fiquei sem resposta. Porque ela tinha razão. Não era só carona. Tinha virado outra coisa. Algo maior, mais complicado. Vai descansar, repeti, fugindo do assunto. Tem toalha no armário do banheiro. Shampoo também, acho. Ela assentiu e foi para o banheiro. Ouvi a água do chuveiro ligando pouco depois. O barulho abafado dela, suspirando de alívio. Fiquei ali parado no meio da sala, olhando os dois meninos. Jefferson roncando no sofá. Cauê olhando para mim com aqueles olhos grandes e escuros. Quer comer alguma coisa, campeão? Perguntei. Ele balançou a cabeça, não queria, ou tinha medo de pedir. Fui até a cozinha, abri a geladeira, tinha umas cervejas velhas, um pedaço de queijo duro, manteiga, ovo, nada que servisse para criança. Lembrei que tinha um mercadinho na esquina. Ainda devia estar aberto. Voltei para a sala. Cauê, vou sair rapidinho. Fica aqui com seu irmão, tá bom? Sua mãe já volta. Ele assentiu, quieto. Saí do apartamento, desci a escada, fui pro mercadinho. Comprei pão, leite, bolacha, presunto, queijo, suco, frutas. Enchi 2 sacolas. Voltei. Quando abri a porta, Elaine já tinha saído do banho. Estava sentada no sofá ao lado de Jefferson, de cabelo molhado, vestindo a mesma roupa suja. Cauê tinha subido no colo dela e encostado a cabeça no peito. Ela me viu com as sacolas e arregalou os olhos. Celso, você não precisava... Precisava, sim. Amanhã os meninos vão acordar com fome. Levei tudo para a cozinha, guardei na geladeira. Voltei para a sala. Deita eles, eu disse. Deixa eles descansarem de verdade. Ela assentiu. Pegou Jefferson no colo, mesmo com a barriga atrapalhando, e levou ele para o quarto. Voltou, pegou Cauê, levou também. Demorou uns minutos lá dentro, provavelmente arrumando os dois na cama, cobrindo, fazendo aquelas coisas que mãe faz. Quando voltou, vinha com os olhos vermelhos. Eles dormiram na hora, ela disse, a voz embargada. Fazia tanto tempo que eles não dormiam numa cama de verdade. Sentou no sofá, exausta, e encostou a cabeça para trás. A mão na barriga, como sempre. Sentei na cadeira em frente, sem saber o que dizer. Celso, eu preciso falar uma coisa, ela disse de repente. Fala. Ela respirou fundo. Eu não vou conseguir ficar muito tempo aqui. Eu sei que o senhor está ajudando, mas não é certo. O senhor tem a vida do senhor. Trabalho, viagens. Eu não posso ficar atrapalhando. Você não está atrapalhando. Tô sim, e eu sei disso. Ela olhou para mim. Amanhã eu vou procurar abrigo. Ou igreja. Algum lugar que aceite mãe com filho. A gente dá um jeito. Elaine, você está grávida de 8 meses e meio. Daqui 2 semanas, essa menina nasce. Você não vai ficar na rua. Então o que eu faço, Celso? Fico aqui de favor. Vivo da caridade dos outros pro resto da vida. A voz dela subiu, carregada de frustração e medo. Não é de favor. E não é caridade. É ajuda. Gente ajudando gente.
Mas até quando? Uma semana? Um mês? E depois? Eu não tenho para onde ir, não tenho dinheiro, não tenho nada. Ela começou a chorar. Não aquele choro contido de antes. Um choro de desespero, de quem segurou tudo por tempo demais. Levantei, sentei ao lado dela no sofá, hesitei, mas coloquei a mão no ombro dela. Elaine, escuta, a gente vai com calma. Primeiro você descansa, depois a gente vai no médico, vê como tá a menina. Aí a gente pensa no próximo passo. Mas uma coisa de cada vez. Não precisa resolver tudo hoje. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Por que o senhor está fazendo isso? Ela perguntou, a voz rouca. Por que se importa tanto com uma estranha? Fiquei em silêncio. Era uma boa pergunta. Por que eu estava fazendo isso? Porque a Marta teria feito. Porque eu estava sozinho demais e precisava de uma razão para não ser. Porque olhar para Elaine doía e aquecia ao mesmo tempo de um jeito que eu não entendia? Porque é o certo, respondi finalmente. E porque faz tempo que eu não faço nada certo. Ela me olhou com aqueles olhos cansados e cheios de gratidão, e alguma coisa no ar mudou. Ficou mais pesado, mais íntimo. Tirei a mão do ombro dela, desconfortável. Vai dormir, eu disse, me levantando. Amanhã a gente conversa. Ela assentiu, levantou com dificuldade e foi para o quarto. Fiquei ali sozinho na sala, ouvindo o silêncio. Deitei no sofá. Peguei um cobertor velho que estava dobrado na cadeira e cobri as pernas. Fechei os olhos, mas não consegui dormir. O celular tocou no meio da madrugada. Acordei num pulo, confuso, o coração disparado. Peguei o telefone. Número desconhecido. Atendi. Alô? Silêncio. Alô? Repeti. Uma voz masculina, grossa, ameaçadora. Quem é você? Gelei. Como? Quem é você, filho da puta? E onde tá a Elaine? Meu sangue congelou. Quem tá falando? Eu faço as perguntas aqui. Onde? Tá. Ah, Elaine, o ex-marido. Tinha que ser. Não sei de quem você tá falando. Menti, tentando manter a voz firme. Mentira. Eu vi você. Eu vi ela subir no seu caminhão. Eu sei que ela tá com você. Meu estômago revirou. Você estava seguindo ela? Ela é minha mulher. Eu vou aonde eu quiser. Ela não é sua mulher. E você não vai chegar perto dela. A risada do outro lado foi amarga, cruel. Ah, é? E quem vai me impedir? Você? Um caminhoneiro velho que tá dando em cima da minha mulher grávida? Escuta aqui, seu... Não, você escuta. Eu sei onde você mora. Eu tenho a placa do seu caminhão. E eu vou buscar o que é meu. Pode ter certeza disso. A ligação caiu. Fiquei parado, segurando o celular, o coração martelando no peito. Ele sabia onde eu morava. Ele ia vir atrás dela. Levantei de um pulo, fui até o quarto. Bati na porta devagar. Elaine, silêncio. Bati de novo. Elaine, acorda. A porta se abriu. Ela estava de olhos inchados, confusa. Celso? O que foi? Ele ligou. O rosto dela empalideceu na hora. Quem? Seu ex. Ele sabe que você está comigo. Ele sabe onde eu moro. Ela cambaleou. Segurou no batente da porta. Não, não. Como ele... Ele deve ter te seguido. Ou rastreou alguma coisa. Não sei. Mas ele sabe. As pernas dela fraquejaram. Segurei ela antes que caísse. Ele vai vir, ela sussurrou em pânico. Ele vai vir buscar a gente. Ele vai... Calma. Respira. Celso, ele vai me matar. Ele falou que se eu fugisse, ele ia me matar. E os meninos... Meu Deus, os meninos... Ela começou a hiperventilar. Elaine, olha para mim. Olha. Ela me olhou, os olhos arregalados de terror. Ele não vai encostar a mão em você, nem nos meninos. Eu não vou deixar. Mas ele... Eu não vou deixar, repeti firme. A gente sai daqui. Agora. Para onde? Pensei rápido. Eu tenho um amigo, Zé Roberto, mora numa chácara nos arredores. Lugar isolado, seguro. A gente vai para lá. Celso, é madrugada. A gente não pode... Pode sim. E vai. Pega os meninos. Rápido. Ela hesitou, mas viu a seriedade no meu rosto e assentiu. Entrou no quarto, acordou os dois. Jefferson resmungou, sonolento. Cauê chorou baixinho.
Ela vestiu eles com as mesmas roupas, pegou a trouxinha e voltou. Vamos. Descemos a escada às pressas. Meu coração batia descompassado. A rua estava escura, silenciosa. Olhei para os dois lados. Nada. Abri o caminhão. Eles subiram. Liguei o motor. E foi quando eu vi um carro parado na esquina. Farol apagado. Alguém dentro, observando. Engrenei a marcha e acelerei. O carro ligou o farol e veio atrás. Celso, tem um carro. Elaine disse, a voz trêmula. Eu sei. Segura nos meninos. Acelerei mais. O carro acelerou também. As ruas de Anápolis passavam rápido. Quebrei à esquerda, depois à direita, tentando despistar, mas o carro continuava colado. É ele, Elaine chorou. É ele, Celso. Segura firme. Acelerei ainda mais. O caminhão não era feito para isso. Pesado, lento. Mas eu forcei. Passamos por sinal vermelho. O carro também. Virei numa rua mais larga, ganhei velocidade. O carro ficou para trás uns metros. Virei de novo. Outra rua. E outra. Até que perdi ele de vista. Continuei dirigindo. O coração na garganta. Suor frio escorrendo. 10 minutos depois, saí da cidade. Peguei uma estrada de terra que levava para a chácara do Zé Roberto. Olhei no retrovisor. Nada. Só escuridão. Elaine chorava baixinho, abraçada nos filhos. Jefferson estava apavorado. Cauê chorava também. Já passou, eu disse, tentando acalmar. Já passou, a gente está seguro. Mas eu não tinha certeza, porque o passado dela tinha nos alcançado. E agora eu estava no meio da tempestade também. E não havia mais volta. Fim do capítulo 6. Continuo com o capítulo 7. Continue the 046 Architected Chapter 7's narrative arc with escalating tension and emotional depth. Estou no capítulo 7 de uma história em 8 capítulos. Preciso aumentar a tensão e a aflição, mas também começar a construir o caminho para a resolução. Este capítulo deve mostrar o refúgio temporário na chácara do Zé Roberto, ter um momento de tensão, perigo. Talvez o ex-marido encontre ou quase encontre, desenvolver mais o vínculo emocional entre Celso e Elaine. Incluir alguma complicação com a gravidez dela. Ela está com 8 meses e meio. Mostrar Celso tomando decisões corajosas e humanas. Preparar o terreno para o clímax final, no capítulo 8. O capítulo deve ser mais longo que os anteriores, alongado como pedido, com muito detalhe emocional, tensão crescente e momentos de conexão humana profunda. Vou estruturar. Chegada na chácara, apresentação do Zé Roberto, momento de alívio temporário, desenvolvimento da relação, Celso-Elaine, complicação, contrações mais fortes, medo do parto prematuro, tensão. O ex-marido descobre ou quase descobre onde estão. Celso toma uma decisão importante para proteger a família final do capítulo com gancho emocional forte para o último capítulo. Mostrar mais concluído capítulo 7. A tempestade antes do amanhecer. A estrada de terra era esburacada e estreita, cercada de mato alto dos dois lados. O caminhão chacoalhava violentamente a cada buraco, levantando poeira que entrava pela janela aberta. Eu segurava o volante com força, os olhos fixos na frente, tentando encontrar o caminho na escuridão quase total. Só o farol do caminhão cortava a noite. Elaine tremia no banco ao lado, abraçada em si mesma. Os meninos choravam baixinho atrás, assustados demais para entender o que estava acontecendo. Jefferson perguntava, cadê ele, mãe? Cadê ele? E Elaine só repetia, não tá mais, filho, não tá mais. Mas a voz dela tremia tanto que nem ela acreditava. Quanto falta? Ela perguntou, a voz fraca. Uns 5 quilômetros. Talvez menos. Aguenta mais um pouco. Olhei no retrovisor pela 1000ª vez. Só escuridão, nenhum farol, nenhum carro. Mas o medo continuava agarrado no meu peito como unha de gato. A chácara do Zé Roberto ficava num lugar isolado, no meio do nada, cercada de pasto e plantação de milho. Era pequena, simples, mas era dele.
Zé tinha se aposentado de caminhoneiro fazia 3 anos, comprado aquele pedaço de terra com o dinheiro guardado e agora vivia lá com a esposa Dona Lourdes, criando galinha, plantando horta, vivendo devagar. A gente tinha rodado junto por mais de 10 anos. Ele era um dos poucos que eu ainda considerava amigo de verdade. Avistei o portão de madeira pintado de verde. Parei, buzinei 3 vezes. Era o sinal que a gente combinava quando eu passava por ali. Demorou uns 2 minutos até a luz da varanda acender. Zé Roberto apareceu na soleira da casa, de bermuda e camiseta velha, coçando a cabeça, os olhos inchados de sono. Quando viu o caminhão, franziu a testa, confuso. Veio caminhando até o portão, abriu a tranca, empurrou para dentro. Eu entrei devagar. Estacionei perto da casa. Desliguei o motor. O silêncio da madrugada caiu como uma pedra. Zé se aproximou, ainda confuso. Bati no vidro, abri a porta. Celso! Que porra é essa, cara? São 4 da manhã. Desculpa, Zé, eu preciso de ajuda. Ele olhou para o banco do carona. Viu Elaine, grávida, assustada, olhos vermelhos de choro. Depois olhou para trás, viu os 2 meninos agarrados um no outro. A expressão dele mudou na hora. Puta merda, Celso. O que aconteceu? Depois eu explico. Posso deixar eles aqui? Só por algumas horas. Ou até eu resolver uma coisa. Zé me olhou com aquele jeito sério dele, tentando entender. Tá com problema? Tô. Ele não perguntou mais nada, só assentiu. Entra, traz todo mundo para dentro. Respirei fundo, aliviado. Ajudei Elaine a descer. Ela estava trêmula, mal conseguia ficar em pé. Segurei ela pela cintura, firme. Os meninos desceram atrás, silenciosos, agarrados na mãe. Zé nos levou para dentro. A casa era pequena, cheirando a café e lenha. Dona Lourdes apareceu na cozinha de roupão florido, cabelo preso num coque, olhos arregalados. Meu Deus, Zé Roberto, o que está acontecendo? Visita, Lourdes. Arruma um lugar para eles sentarem. Ela não questionou. Foi direto para o fogão. Começou a fazer café. Zé puxou cadeiras, indicou para a gente sentar. Elaine sentou devagar, a mão na barriga. Os meninos sentaram no chão ao lado dela, quietos, ainda assustados. Eu fiquei em pé, tenso demais para sentar. Explica, Zé disse, cruzando os braços. Contei tudo, rápido, direto. Elaine fugindo do ex-marido, eu dando carona, a prima que não estava mais em Goiânia, a gente indo para o meu apartamento, o telefonema, a perseguição. Zé escutou tudo em silêncio, o rosto fechado. Quando terminei, ele suspirou fundo. Caralho, Celso, você se meteu numa parada pesada. Eu sei. O cara é violento? Muito. Elaine respondeu, a voz fraca. Ele já me quebrou costela, já me deixou desacordada, já ameaçou me matar na frente dos meninos. Dona Lourdes levou a mão à boca, horrorizada. Meu Deus do céu! E agora ele sabe onde você tá. Zé continuou, olhando para mim. Ele tem a placa do caminhão. Ele pode te rastrear. Eu sei, repeti, passando a mão no cabelo. Por isso eu trouxe eles aqui. Precisam ficar escondidos enquanto eu resolvo. Resolver como? Boa pergunta. Eu não sabia. Não tinha plano. Só sabia que não podia deixar aquele desgraçado chegar perto da Elaine e dos meninos. Vou dar um jeito, respondi, vago. Zé me olhou com ceticismo, mas não insistiu. Fica aqui hoje. Amanhã a gente pensa melhor. Obrigado, Zé. Dona Lourdes trouxe café, pão com manteiga, leite morno. Colocou tudo na mesa. Comam, por favor. Principalmente a moça. Grávida desse jeito tem que se alimentar. Elaine pegou uma xícara de café. Bebeu devagar. Os meninos comeram pão em silêncio, mastigando devagar, ainda com medo. Eu não conseguia comer. Fiquei andando de um lado para o outro, olhando pela janela, esperando ver faróis na estrada. Celso, senta, Zé ordenou. Você tá deixando todo mundo mais nervoso. Sentei, mas as pernas tremiam embaixo da mesa. Dona Lourdes levou Elaine e os meninos para um quartinho nos fundos. Colocou lençol limpo, travesseiro, coberta. Disse para descansarem. Elaine agradeceu com a voz embargada e fechou a porta. Fiquei sozinho na cozinha com Zé.
Ele acendeu um cigarro, soprou a fumaça pela janela. Você gosta dela? Ele disse de repente. Não era pergunta. Olhei para ele, surpreso. O quê? Da Elaine. Você gosta dela. Zé, eu só tô ajudando. Ela tá numa situação... Celso, eu te conheço faz 15 anos. Eu vi o jeito que você olha para ela. Não é só pena. É outra coisa. Fiquei calado, porque ele tinha razão. Não era só pena. Era algo mais. Algo que eu não queria admitir porque doía. Porque me fazia sentir culpado. Porque a Marta tinha morrido fazia 7 anos, mas eu ainda carregava ela como se tivesse sido ontem. Eu não sei o que eu sinto, admiti, baixo. Só sei que quando eu olho para ela, eu vejo alguém que precisa de ajuda. E eu não consigo virar as costas. E o que você vai fazer quando o ex aparecer? Não sei. Você vai ter que decidir, Celso, porque esse tipo de cara não desiste. Ele vai atrás e quando ele achar, vai ter sangue. Engoli seco. Eu não vou deixar ele encostar a mão nela. E se você não tiver escolha? Não respondi, porque eu não tinha resposta. Zé apagou o cigarro, levantou. Dorme um pouco, eu fico de olho. Não vou conseguir dormir. Tenta, você vai precisar de energia. Ele foi para a sala. Sentou na poltrona de frente para a janela, uma espingarda velha apoiada no colo, a espingarda que ele usava para espantar bicho que invadia a criação. Fiquei ali na cozinha, olhando para o teto, ouvindo o silêncio da madrugada e tentando não pensar no que viria pela frente. Acordei com o sol batendo no rosto. Tinha dormido sem perceber, encostado na mesa da cozinha, a cabeça apoiada nos braços. Levantei de um pulo, desorientado. Olhei o relógio. 8 da manhã. Zé ainda estava na sala, mas agora dormindo na poltrona, a espingarda no colo. Dona Lourdes mexia no fogão, fazendo comida, cheiro de feijão e arroz. Bom dia, ela disse baixinho, sem olhar. Bom dia. Cadê eles? No quarto ainda. A moça estava com muita dor de madrugada. Contrações, ela disse. Eu ajudei ela a deitar melhor. Agora parece que está mais calma. Contrações. Meu coração acelerou. Ela está bem? Acho que sim. Mas ela precisa de médico, Celso. Urgente. Tá quase na hora do bebê nascer. Eu sei. Fui até o quartinho. Bati de leve na porta. Elaine. Silêncio. Bati de novo. Entra. A voz dela veio fraca. Abri a porta devagar. Ela estava deitada na cama, de lado, a mão na barriga. Os meninos dormiam apertados ao lado dela. Rosto pálido, suor na testa. Como você tá? Perguntei, me aproximando. Doendo. Muito. Ela respirou fundo, fazendo careta. As contrações estão vindo mais seguidas. Quantos minutos? Não sei, umas de 10 em 10, talvez. 10 em 10. Meu estômago apertou. A gente tem que te levar no hospital. Não. Ela disse rápido demais, os olhos arregalados. Não, Celso. Se eu for pro hospital, ele vai descobrir. Ele conhece gente. Ele vai saber. Elaine, se você não for, pode ser perigoso. Para você e para Ana Clara. Ainda não está na hora. Faltam 2 semanas. São só contrações de treinamento. E se não for? Ela não respondeu. Só virou o rosto mordendo o lábio. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Pegar ela à força e levar pro hospital. Esperar e torcer para não ser trabalho de parto de verdade? Zé apareceu na porta. Algum problema? Ela tá com contrações, respondi. E não quer ir pro hospital. Zé olhou para Elaine, depois para mim. Dona Lourdes já teve 4 filhos. 2 aqui mesmo, em casa, com parteira. Se precisar, ela ajuda. Mas e se der errado? Perguntei, a voz saindo mais alta que eu queria. E se precisar de cesárea? E se o bebê tiver problema? Celso, respira, Elaine disse, esticando a mão na minha direção. Por favor, eu sei dos riscos, mas eu tenho mais medo dele do que de parir em casa. Peguei a mão dela. Tava gelada, tremendo. Tá bem, cedi, contra todos os meus instintos. Mas se piorar, a gente vai. Não importa o risco. Ela assentiu aliviada. Saí do quarto com Zé. Ele fechou a porta atrás de nós. Você tá apaixonado por ela, ele disse direto. Zé,
Não adianta negar. Eu sei quando um homem está apaixonado. E você tá. Fiquei calado, sem argumento. Não tem nada de errado nisso, ele continuou. A Marta já se foi, Celso. Faz 7 anos. Ela ia querer que você seguisse em frente. Eu sei. Mas não é tão simples. Nunca é. Mas você vai ter que decidir. Porque daqui a pouco o bicho vai pegar e você vai ter que escolher. Ou você assume que se importa com ela, ou você entrega de volta para o mundo e segue sua vida. Eu não vou entregar ela. Então assume. Ele deu um tapa nas minhas costas e foi embora. Fiquei ali parado, processando, apaixonado. Será? Olhei para a porta fechada do quarto. Imaginei Elaine ali dentro com dor, assustada, grávida, dependendo de mim. E senti algo apertar no peito, algo quente, algo que eu não sentia fazia anos. Talvez o Zé tivesse razão. Talvez eu tivesse me apaixonado sem perceber. E talvez isso fosse a pior coisa que podia ter acontecido naquele momento. O telefone tocou no meio da tarde. Número desconhecido de novo. Atendi, tenso. Alô, a mesma voz. Grossa, raivosa. Eu vou achar ela, seu filho da puta. Pode ter certeza. Não vai? Respondi firme. Ela não quer mais nada com você. Esquece ela. Esquece. Ele riu, amargo. Ela tá carregando minha filha. Tá com meus filhos. Ela é minha. Ela não é sua. Nunca foi. Você só batia nela e controlava. Isso não é ser dono de ninguém. Cala a boca, seu merda. Você não sabe de nada. Você não sabe o que a gente passou juntos. Sei o bastante. Sei que você é um covarde que bate em mulher grávida. O silêncio do outro lado foi pesado, perigoso. Vou te matar, ele disse, devagar. Cada palavra carregada de ódio. Vou te achar. E vou te matar, e depois vou buscar ela, e vou fazer ela se arrepender de ter fugido. Vem tentar. Desliguei. As mãos tremiam, o coração batia descompassado. Zé tinha ouvido a conversa. Estava parado na porta, de braços cruzados. Você não devia ter provocado ele. Eu sei. Ele vai vir. Eu sei. E aí? Olhei para ele. Aí eu vou estar esperando. Anoiteceu. Elaine melhorou um pouco. As contrações diminuíram. Dona Lourdes fez sopa. Obrigou ela a comer. Os meninos brincaram no quintal com as galinhas. Pela primeira vez em dias, parecendo crianças de verdade. Eu fiquei de vigia. Sentado na varanda, olhando a estrada de terra, esperando, Elaine veio se sentar ao meu lado, devagar, segurando a barriga. Não precisava ficar aqui fora. Ela disse. Entra. Descansa. Eu tô bem. Ela ficou quieta por um tempo. Depois, obrigada, Celso, por tudo. Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Olhei para ela. O rosto cansado, mas bonito na luz fraca da varanda. Os olhos brilhando. Eu faria de novo, respondi. Ela sorriu. E então, devagar, pegou minha mão. Não disse nada, só segurou. E ficamos ali, lado a lado, em silêncio, esperando o que viria. Porque a tempestade ainda não tinha passado. Mas pelo menos dessa vez, a gente não estava sozinho. Fim do capítulo 7. Continuo com o capítulo 8, o capítulo final. Continue Zésio 0. 49. Architected, emotionally resonant. Final chapter with resolution, transformation and redemptive closure. Este é o capítulo final da história. Preciso criar um desfecho emocionalmente impactante e transformador, que resolva a tensão com o ex-marido de forma realista e sem violência gráfica. Mostre a transformação emocional do Celso. Traga o nascimento da Ana Clara como momento de renovação. Desenvolva o romance entre Celso e Elaine de forma natural. Dar fechamento à jornada de luto do Celso, mostrar o impacto nos meninos e na nova família formada, deixar mensagem sobre empatia, redenção e recomeços. O capítulo precisa ser alongado, mais extenso que os anteriores, como o usuário sempre pede. Vou criar múltiplas cenas emocionais, diálogos profundos e um desfecho satisfatório. Elementos importantes. Confronto final com o ex, sem violência gráfica, mas com tensão. Trabalho de parto e nascimento da Ana Clara. Declaração. Reconhecimento dos sentimentos entre Celso e Elaine.
Reflexão sobre a Marta e permissão para seguir em frente. Novo começo para todos. Mensagem final sobre encontros que curam. Vou criar um capítulo longo, emocionante e comovente, que fecha a narrativa de forma satisfatória. Mostrar mais, concluído, capítulo 8. O renascimento. A madrugada chegou carregada de umidade e vento. Nuvens pesadas cobriam o céu, escondendo as estrelas. Cheiro de chuva no ar. Eu continuava na varanda, sentado numa cadeira velha de madeira, a espingarda do Zé apoiada ao meu lado. Não era minha. Nunca tinha atirado em nada além de lata no mato quando era moleque, mas a presença dela ali me dava algum conforto. Elaine tinha voltado para o quarto há algumas horas. Os meninos dormiam. Zé e Dona Lourdes também. Só eu e o silêncio da noite, quebrado de vez em quando pelo canto de algum grilo ou o farfalhar do vento nas árvores. Eu não conseguia parar de pensar em como minha vida tinha virado de cabeça para baixo em questão de dias, em como eu tinha passado 7 anos fugindo de tudo, rodando pelas estradas do Brasil, evitando sentir qualquer coisa, e agora eu estava ali, defendendo uma mulher que eu mal conhecia e 2 meninos que não eram meus, mas que pareciam ser. Porque quando eu olhava para Elaine, não via só uma mulher em perigo, via alguém forte, corajosa, machucada, mas não quebrada. Via alguém que merecia ser protegida, cuidada, amada, amada. A palavra ecoou na minha cabeça e me assustou. Eu amava ela? Era cedo demais, rápido demais, errado demais. Mas o coração não segue lógica. E o meu, que tinha ficado congelado por 7 anos, estava descongelando. E doía. Doía porque significava deixar a Marta ir. E eu não sabia se estava pronto. Ah, Marta, murmurei para o vazio, como se ela pudesse me ouvir. Me ajuda, me diz o que eu faço. O vento soprou mais forte, balançando as folhas. Nada mais. Mas de algum jeito eu senti que ela estava lá e que ela entendia. O barulho de motor me tirou dos pensamentos. Eram quase 5 da manhã, ainda escuro, mas com aquele clarão fraco no horizonte que antecede o amanhecer. Levantei de um pulo, peguei a espingarda, olhei para a estrada de terra. Um carro, vindo devagar, farol baixo. Meu coração disparou. Entrei na casa, fui até o quarto do Zé, sacudi ele. Zé, acorda, tem alguém vindo. Ele acordou na hora, pulou da cama, pegou a espingarda das minhas mãos. Quantos? Um carro só, acho. Fica com elas, eu vejo quem é. Não, eu vou. Celso, é comigo que ele quer falar. Zé me olhou por um longo momento, depois assentiu, relutante. Eu vou atrás de você. Se der merda, eu atiro. Não atire em ninguém, Zé. Só me cobre. Saí da casa. O carro tinha parado do lado de fora do portão. Motor ligado. Faróis acesos me cegando. Caminhei em direção ao portão, devagar, as mãos visíveis, mostrando que eu não estava armado. O coração martelava no peito, mas eu tentava manter a postura firme. A porta do carro se abriu. Um homem desceu, alto, magro, cabelo curto, barba por fazer, camisa amassada, calça jeans suja, olheiras fundas, cheiro de bebida mesmo a metros de distância. Ele me encarou com olhos injetados de raiva. Você... Eu... Respondi, parando a uns 3 metros do portão. Ele deu um passo para frente. Onde ela tá? Longe de você. Eu não perguntei longe de onde. Eu perguntei onde. E eu não vou te falar. Ele riu, mas era uma risada sem humor. Amarga. Perigosa. Você acha que é herói, é? O caminhoneiro bonzinho que salvou a donzela em perigo? Eu não sou herói. Só não sou covarde que bate em mulher grávida. O rosto dele se contorceu de raiva. Ele avançou, mas parou quando ouviu o clique da espingarda sendo engatilhada atrás de mim. Zé tinha saído da casa, a arma apontada. Mais um passo e eu estouro sua cabeça. Zé disse, firme. O homem olhou para a espingarda, depois para mim, depois para o Zé. Calculando. Vocês não vão atirar, ele disse, mas a voz vacilou. Quer apostar? Zé rebateu. Silêncio tenso. O vento soprava. As folhas farfalhavam. Ela é minha mulher.
O homem disse, a voz quebrando agora, saindo da raiva para algo mais desesperado. Ela está carregando minha filha. Meus filhos estão com ela. Vocês não têm direito de me separar deles. Você perdeu esse direito quando bateu nela, respondi. Quando machucou ela, quando fez os meninos terem medo de você. Eu nunca, eu estava estressado. Ela me provocava, cortei, a voz saindo mais dura do que eu esperava. Para de tentar justificar. Não tem justificativa para bater numa mulher, em ninguém. Você é um covarde, e você sabe disso. Ele ficou parado, tremendo, e então, para minha surpresa, ele começou a chorar. Não era choro de arrependimento, era choro de raiva, de frustração, de homem que perdeu o controle da própria vida. Eu só quero minha família de volta, ele soluçou. Eu vou mudar, eu prometo. Eu vou parar de beber, vou fazer tratamento. Só deixa eu ver ela, deixa eu conversar. Não, por favor. Não, repeti, firme. Você não vai ver ela, não vai falar com ela, não vai chegar perto dos meninos. Acabou. Ela fez a escolha dela, e você vai respeitar. E se eu não respeitar? Dei um passo para frente, olhando direto nos olhos dele. Aí você vai ter que passar por cima de mim. E eu prometo que não vai ser fácil. Ele me encarou, viu a determinação no meu rosto e percebeu que eu estava falando sério. Eu vou na polícia. Ele ameaçou, fraco agora. Vou denunciar. Vou dizer que vocês sequestraram ela. Faz isso, respondi. E ela vai contar para a polícia o que você fez. Vai mostrar as marcas. Vai levar os meninos para depor. E você vai preso. É isso que você quer? Ele ficou calado. Vai embora, ordenei. E não volta. Esquece ela. Esquece os meninos. Segue tua vida e deixa ela seguir a dela. Por um longo momento ele ficou ali parado, tremendo, chorando, o rosto contorcido de ódio e desespero. E então, derrotado, voltou para o carro, ligou o motor, deu ré e foi embora, levantando poeira, os faróis sumindo na escuridão. Fiquei ali parado, vendo ele ir. As pernas tremiam, o coração acelerado, suor frio escorrendo pelas costas. Zé baixou a espingarda, soltou o ar que estava segurando. Caralho, Celso! Ele vai voltar? Perguntei, ainda olhando para a estrada vazia. Não sei, mas acho que não. Você quebrou ele. Ele percebeu que perdeu. Respirei fundo, tentando acalmar o coração. Vem, Zé disse, pousando a mão no meu ombro. Vamos entrar. Mas quando a gente virou para casa, vimos Elaine parada na porta. Ela tinha ouvido tudo. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas ela não fazia barulho. Só olhava para mim com aquele jeito grato e aliviado e apaixonado que me fez tremer por dentro. Ele foi embora? Ela perguntou, a voz fraca. Foi. Para sempre? Acho que sim. Ela deu um passo vacilante para frente, depois outro, e então, sem aviso, se jogou nos meus braços, soluçando. Eu segurei ela firme, sentindo o corpo trêmulo dela contra o meu, a barriga grande apertada entre a gente. Obrigada, ela chorava. Obrigada, Celso. Você me salvou meus filhos. Eu não sei como... Shhh, sussurrei, passando a mão nas costas dela. Não precisa agradecer. Eu só fiz o que era certo. Ela se afastou um pouco, olhando nos meus olhos. Não foi só o certo. Foi mais que isso. E então, sem pensar, sem planejar, ela se inclinou e me beijou. Foi um beijo rápido, trêmulo, molhado de lágrimas. Mas foi real. Quando ela se afastou, os dois ficamos parados, sem saber o que dizer. Desculpa, ela murmurou. Eu não devia... Você não... Não, cortei, segurando o rosto dela com as duas mãos. Não se desculpa. E aí fui eu que a beijei. Devagar, profundo, com todo o sentimento que eu tinha guardado por dias e que agora explodia. Quando nos separamos, ela estava chorando de novo, mas era choro de alívio, de felicidade. Eu tô apaixonada por você, ela confessou, a voz embargada. Eu sei que é loucura, eu sei que é rápido demais, mas eu tô, e eu não consigo esconder mais. Respirei fundo,
Senti o peso de 7 anos de luto tentando me puxar para trás. Mas também senti a Marta, de algum lugar além, me dando permissão para seguir. Eu também, admiti. Eu também tô apaixonado por você. Ela sorriu entre as lágrimas. E eu sorri também. E ali, naquela madrugada fria, abraçados na varanda de uma chácara no meio do nada, a gente renasceu. Mas a madrugada ainda não tinha terminado. 1 hora depois, quando o sol começava a clarear o horizonte, Elaine gritou. Eu estava na cozinha tomando café quando ouvi. Larguei a xícara, corri para o quarto. Ela estava dobrada de dor, segurando a barriga, o rosto contorcido. Celso, tá vindo? Ela tá vindo? Meu sangue gelou. Agora? Agora! Dona Lourdes entrou correndo, já em modo de comando. Deita ela na cama, Celso, ferve água. Zé, pega toalhas limpas, rápido. A casa virou um formigueiro. Eu fervia água sem saber bem para quê, só obedecendo. Zé corria de um lado para o outro, pegando coisas. Os meninos acordaram assustados, chorando. Dona Lourdes mandou eu tirar eles dali. Levei Jefferson e Cauê para a sala. Sentei os dois no sofá. A mamãe tá bem? Jefferson perguntou, os olhos arregalados. Tá sim, campeão. Ela só... A irmãzinha de vocês tá nascendo. Agora? Agora. Cauê começou a chorar. Peguei ele no colo, apertei contra o peito. Calma, tá tudo bem. A vovó Lourdes está cuidando. Vovó Lourdes. Eu tinha chamado ela de vovó sem pensar, e de alguma forma parecia certo. Os gritos de Elaine vinham do quarto, gritos de dor, de esforço. Eu queria entrar, segurar a mão dela, estar lá. Mas Dona Lourdes tinha mandado eu ficar fora. Homem só atrapalha na hora do parto, ela disse. Fica com os meninos. Então fiquei, andando de um lado para o outro, o coração na garganta, rezando para tudo dar certo. 1 hora se passou, depois outra. Os gritos continuavam, depois silêncio, depois gritos de novo. E então, quando o sol já estava alto no céu, um choro diferente, agudo, forte, um choro de bebê. Parei no meio da sala, congelado. A porta do quarto se abriu. Dona Lourdes apareceu, suada, sorrindo, com um embrulho de pano branco nos braços. É uma menina, ela anunciou. Saudável, perfeita. As lágrimas vieram sem avisar. Eu nem tentei segurar. E a Elaine, cansada, mas bem, quer ver? Assenti, incapaz de falar. Entrei no quarto. Elaine estava deitada, pálida, exausta, o cabelo grudado na testa de suor, mas sorria. Sorria como eu nunca tinha visto ela sorrir. Nos braços dela, embrulhada num pano, uma coisinha pequena, vermelha, os olhos fechados, os punhos minúsculos cerrados. Ana Clara. Me aproximei devagar, sentei na beirada da cama. Ela é perfeita, Elaine sussurrou a voz rouca. Olha, Celso. Ela é perfeita. Olhei para aquele rostinho pequeno, aquele narizinho, aquela boquinha, e senti algo partir dentro de mim. Algo velho, duro, quebrar e dar lugar a algo novo. Ela é, concordei, a voz embargada. Ela é perfeita. Elaine olhou para mim. Você quer segurar? Arregalei os olhos. Eu nunca segurei um bebê. Primeira vez para tudo. Com cuidado, ela estendeu a menina para mim. Eu peguei, tremendo com medo de deixar cair, com medo de machucar. Mas quando segurei ela contra o peito, quando senti o calorzinho dela, o peso pequeno, o cheirinho, algo clicou. Não era minha filha, não biologicamente, mas no meu coração, naquele momento, ela era. Oi, Ana Clara, murmurei. Bem-vinda ao mundo. Ela abriu os olhinhos por um segundo, me olhou e fechou de novo, aconchegando-se no meu peito. E eu chorei. Chorei de um jeito que não chorava desde o funeral da Marta. Chorei por tudo que tinha perdido, por tudo que tinha encontrado, por tudo que estava começando. Elaine segurou minha mão livre. Obrigada, ela disse de novo. Por tudo. Olhei para ela, para os olhos cansados, mas felizes, para o sorriso sincero. Não. Obrigado você, por me fazer sentir de novo. Os dias seguintes foram uma mistura de caos e felicidade. Ana Clara chorava, mamava, dormia. Elaine se recuperava devagar, com a ajuda de Dona Lourdes. Os meninos se adaptavam à irmãzinha, curiosos, protetores, encantados.
Eu e Zé reforçamos a segurança da chácara, trancamos melhor o portão, ficamos de olho na estrada. Mas o ex-marido não voltou, nem ligou, sumiu. E aos poucos, a tensão foi dando lugar à rotina. Uma rotina estranha, improvisada, mas boa. Eu ligava para a empresa, empurrava os prazos, inventava desculpas. Zé me cobria. Dizia que eu estava doente, que o caminhão tinha quebrado, qualquer coisa para me dar mais tempo. Porque eu não queria sair dali. Não queria deixar Elaine, não queria deixar os meninos, não queria deixar a Ana Clara. Uma semana depois do parto, eu e Elaine conversamos. Tava de noite. Ana Clara dormia no berço improvisado. Os meninos também. Dona Lourdes e Zé tinham ido dormir. A gente estava sentado na varanda, lado a lado, ouvindo o som dos grilos. Celso, ela começou. A gente precisa conversar sobre o futuro. Meu estômago apertou. Eu sei. Eu não posso ficar aqui para sempre. Dona Lourdes e seu Zé já fizeram demais. E você tem sua vida, seu trabalho. Elaine, deixa eu terminar, ela pediu. Eu vou procurar abrigo. Ou casa de apoio. Algum lugar que aceite mãe com filhos. Eu vou trabalhar. Vou me virar. Vou dar uma vida digna para eles. Sozinha, se for preciso. E se eu não quiser que você vá sozinha? Ela me olhou, surpresa. Como assim? Respirei fundo. E se a gente fizesse isso junto? Celso, eu sei que é cedo. Eu sei que parece loucura. Mas eu não quero te perder. Não quero perder os meninos, nem a Ana Clara. Vocês viraram minha família. Os olhos dela encheram de lágrimas. Você tem certeza? Porque eu venho com bagagem, 3 filhos, um passado complicado, trauma. Eu não sou fácil. Eu também não sou. Respondi. Eu tenho meus fantasmas, minha dor, meu luto, mas pela primeira vez em 7 anos eu sinto que posso seguir em frente e eu quero seguir com você. Ela soluçou. Eu te amo, Celso. Eu também te amo. A gente se beijou, devagar, profundo, selando a promessa. Então a gente faz isso, ela disse sorrindo entre as lágrimas. A gente constrói uma vida, juntos, juntos. 3 meses depois, eu tinha alugado uma casa pequena em Anápolis, 2 quartos, sala, cozinha, quintal, nada luxuoso, mas era nossa. Elaine trabalhava numa padaria perto de casa, turno da manhã. Eu continuava caminhoneiro, mas agora fazia só rotas curtas, Goiânia, Brasília, Uberlândia. Nada que me tirasse de casa por mais de 2 dias. Jefferson tinha entrado na escola, estava adorando. Cauê também, numa escolinha menor. Ana Clara crescia gordinha, saudável, sorridente. A gente vivia apertado, dinheiro era curto, mas éramos felizes. Num sábado de manhã, eu estava no quintal consertando o portão quando Jefferson se aproximou. Celso! Oi, campeão! Ele ficou quieto, mexendo no chão com o pé. Posso perguntar uma coisa? Claro. Você é nosso pai agora? Meu coração parou. Larguei a ferramenta, me agachei na altura dele. O que você acha? Ele pensou sério. Eu acho que sim. Você cuida da gente, mora com a gente, ama a gente. E você quer que eu seja? Ele assentiu, os olhos brilhando. Quero. Puxei ele para um abraço apertado, a garganta fechando. Então eu sou. Se você e seu irmão e sua irmã quiserem, eu sou. E a mamãe? Sua mãe também quer. Ele sorriu. Aquele sorriso lindo de criança feliz. Então tá, você é nosso pai. Mais tarde, de noite, quando as crianças dormiam, eu e Elaine conversamos. Estava deitado na cama, ela aninhada no meu peito. Jefferson me chamou de pai hoje. Ela levantou a cabeça, surpresa. Sério? Sério. E como você se sentiu? Pensei. Assustado, honrado, feliz. Ela sorriu. Eles te amam, Celso. De verdade. Eu também amo eles. Ficamos em silêncio por um tempo. Celso? Casa comigo. Levantei de um pulo olhando para ela. O quê? Ela riu. Você ouviu. Casa comigo. Oficialmente, no papel. Para sempre. Elaine, eu ia te pedir em casamento. Tava só esperando o momento certo. Então eu te poupei do trabalho. Ela brincou. E aí, aceita? Puxei ela para cima de mim. Beijei com vontade. Aceito. 1000 vezes sim.
6 meses depois, a gente casou. Foi simples, cartório. Testemunhas eram Zé Roberto e Dona Lourdes. Os meninos de roupa nova. Ana Clara no colo da Elaine, linda de vestidinho branco. Quando o juiz perguntou, aceita? Eu olhei para Elaine. Para os olhos dela, para o sorriso, para a vida que a gente tinha construído juntos. E pensei na Marta. Pensei em como ela teria gostado dela, em como ela teria abençoado essa união, em como ela me dizia sempre que a vida era para ser vivida com amor. Aceito, respondi firme. Aceito, ela ecoou. E a gente se beijou, marido e mulher, família de verdade. Quando saímos do cartório, o sol batia forte. Jefferson corria na frente rindo. Cauê segurava minha mão com força. Ana Clara dormia tranquila nos braços da mãe. Obrigado, Elaine disse baixinho. Por quê? Por ter parado naquele dia, na BR, por ter comprado os doces, por ter dado carona, por ter ficado. Sorri. Obrigado você, por ter me deixado ajudar, por ter confiado em mim, por ter me ensinado a viver de novo. Ela encostou a cabeça no meu ombro. A gente se salvou, né? Salvou. E era verdade. Eu tinha salvado ela do ex-marido. Ela tinha me salvado da solidão. E juntos, a gente tinha se salvado da dor do passado. Epílogo. 2 anos depois, a BR-153 continuava a mesma. Poeira, calor, som de motor, cheiro de diesel. Mas dessa vez, eu não estava sozinho. Elaine ia no banco do carona, Ana Clara no colo, brincando com um bichinho de pelúcia. Jefferson e Cauê atrás, apontando para vacas e placas, animados. A gente ia para Palmas visitar a prima da Elaine, aquela que nunca tinha atendido o telefone naquele dia. Elas tinham se reencontrado, feito as pazes. Agora éramos família estendida. Papai, olha um caminhão igual o nosso, Jefferson gritou. Olhei pelo retrovisor, sorrindo. Não é igual, filho. O nosso é mais bonito. Elaine riu. Você e sua mania de ser competitivo até com caminhão. Peguei a mão dela, entrelaçando os dedos. Tô feliz, eu disse. Eu também. Sério, muito feliz. Ela apertou minha mão. Eu sei, eu vejo no seu olho. Olhei para o retrovisor, para os meus filhos, para minha esposa, para minha filha, minha família. E pensei em como a vida era estranha. Como um dia de setembro qualquer, uma parada numa BR para comprar um doce tinha mudado tudo. Como a solidão tinha virado amor. Como o luto tinha virado renascimento. Celso, Elaine disse, me tirando dos pensamentos. Você acha que a Marta aprovaria? A gente? Pensei na minha primeira esposa, na mulher que eu amei por tantos anos, na mulher que tinha me ensinado a ser gente. Acho que sim, respondi. Eu acho que ela está olhando lá de cima, sorrindo, feliz por eu ter encontrado vocês. Eu gostaria de ter conhecido ela. Ela teria amado você e as crianças. Elaine sorriu. Obrigada por me deixar fazer parte da sua história. Obrigada a você por ter escrito um novo capítulo comigo. A estrada seguia reta à frente. Longa, infinita, cheia de possibilidades. Mas dessa vez, eu não estava fugindo. Estava indo para algum lugar, com as pessoas que eu amava. E isso fazia toda a diferença. E afim, mensagem final. Às vezes a vida nos coloca em encruzilhadas inesperadas. Às vezes, um gesto simples, parar para ajudar alguém, oferecer a mão, escolher ficar, muda tudo. Celso aprendeu que dor e amor podem coexistir, que é possível honrar o passado enquanto constrói o futuro, que família não é só sangue, mas escolha. Elaine aprendeu que coragem não é ausência de medo, mas agir apesar dele, que merecia ser amada, que recomeços são possíveis, mesmo quando tudo parece perdido. E todos nós aprendemos que, no fim, o que nos salva não são os grandes gestos, são os pequenos, a carona, o prato de comida, a mão estendida, a escolha de ficar quando seria mais fácil ir embora. Porque, no final das contas, somos todos só gente, tentando sobreviver, tentando amar, tentando encontrar luz no meio da escuridão. E, às vezes, a luz vem de onde a gente menos espera. De um acostamento poeirento numa BR qualquer,
de uma mulher grávida vendendo doces, de um caminhoneiro solitário que decidiu parar, e de um amor que nasceu da empatia, cresceu na adversidade e floresceu na escolha de construir junto. Esse é o poder dos encontros que curam. Esse é o milagre de escolher amar de novo. Fim.